Então vamos aqui, né? Rapidão, o nosso assunto hoje é imunizações, tá, gente? É indiscutível o relevante papel de prevenção que as imunizações desempenham na atenção básica à saúde. Poucas ações são tão fortemente evidenciadas como capazes de proteger a saúde infantil e de impactar a incidência e prevalência de doenças na infância. As vacinas que são preconizadas pelo calendário básico de vacinação da criança encontram-se disponíveis nas unidades básicas, né? Então é um dos programas que mais funcionam do Ministério da Saúde. Tem coisa que não funciona, mas a vacinação do calendário, pelo menos o infantil, ele funciona e funciona muito bem. As vacinas administradas ao nascer. Assim que a criança nasce, as vacinas mais importantes que elas têm contato é a BCG e a hepatite B, né? A BCG nada mais é do que a vacina da tuberculose. Ela é indicada para quê? Ela protege contra formas graves da tuberculose, principalmente nos primeiros 5 anos de vida. Isso significa que não é que a gente nunca vai pegar a tuberculose, não é que quando a gente tem contato com alguém que tem tuberculose, a gente não vai se proteger. A questão é que é igualzinho a vacina do Covid, nos protege de formas mais agressivas, da forma que levam à morte, né, desse vírus da tuberculose. E acontece principalmente nos 5 primeiros anos de vida, que é quando a tuberculose ela é mais mortal no sistema imunológico da criança. Quando a gente é mais velho, que a gente tem a tuberculose, ela não acontece com tanta agressividade, né? Ela é composta por bacilos atenuados do Mycobacterium bovis. O que são bacilos atenuados? Em muitas vacinas, elas são feitas de pedaços de vírus ou muitas vezes dos próprios vírus, os bacilos são bactérias, ou dos vírus ou das bactérias atenuadas, né? Então, acontece assim, eles pegam um pedaço, né, dele e começam a fazer a vacina. Então, esse pedaço, ele tá atenuado, ele está inativo. Por isso que ele não causa nenhum dano, tá? A via de administração é intradérmica, no braço direito, a inserção inferior do músculo deltoide, né? Bem na parte superiorzinha aqui, né? Do músculo deltoide da criança, como a gente vê aqui na foto. Essa foto tá bem bacana, que dá pra ver realmente a, a introdução, né? Da seringa. E aí, a ml é 0,5 ou 0,1 ml, tá? Tudo depende do fabricante. Cada fabricante tem essa particularidade no caso da BCG. Atenção, né? Crianças com menos de 2 quilos, a vacina deve ser adiada, porque ela é feita ao nascer, mas a gente tem uma criança ali, pig, a gente tem uma criança que nasceu muito pequena, com peso muito abaixo, então a gente tem que adiar essa vacina até essa criança chegar pelo menos um pouco mais que 2 quilos. HIV positivo, né? Você tem que entrar em contato com a equipe, porque tem um protocolo específico, né, do local, né? Imunodepressão, né? Quando a criança tem algum problema de ser imunodeprimido, e aí acontece por que imunodeprimido? Porque a gente está falando de uma vacina de bacilos atenuados. Quer dizer que a gente tem bacilos vivos, porém eles foram inativados. Então, se a pessoa for imunodeprimida e ela tiver contato com esses bacilos, ela pode vir a desenvolver, né, a doença. Pacientes com tratamento de quimioterapia ou radioterapia, uso de corticoide oral ou parenteral por mais de 2 semanas, né? E crianças com febre, tá? No caso aqui, é sobre questão de revacinações. É uma dúvida que acontece muito frequência. Quando a pessoa ela foi vacinada, ela tem comprovações no calendário ali na carteirinha que foi vacinado, né? Mesmo assim, algumas pessoas não desenvolvem a cicatriz, né? Por vários fatores, às vezes é a pele, às vezes é o tipo da vacina. Atualmente as pessoas não andam desenvolvendo a cicatriz, só a gente, né, da antiga. Então, a ausência de cicatrização, porém ele tem como provar que foi vacinado, não precisa ser revacinado. Sem cicatriz e sem comprovação, toma uma dose da vacina, né? Quando a pessoa, né, a criança, mora com pessoas que têm hanseníase e essa criança tem menos de 1 ano de idade e não foi vacinado, ele toma uma dose, né?
Quando a criança foi vacinada e tem a cicatriz, a gente não revacina no caso de hanseníase, tá? Por quê? Porque como as pessoas da hanseníase, elas têm o sistema imunológico deprimido, como se trata-se de um bacilo atenuado e a criança tem um alto grau de transmissibilidade de várias doenças, então quando eles moram juntos, tem risco da criança transmitir, né, esses bacilos atenuados dentro do meio onde ela vive e essa pessoa com hanseníase acabar contraindo. Por isso que tem todo esse cuidado com, né, o hanseniano. Quando a pessoa mora com alguém que tem hanseníase e ela não tem a cicatriz e não tem comprovação, a gente administra uma dose, né? E se ela tiver uma cicatriz, a gente administra só uma dose de reforço, né? Se essa criança morar com alguém hanseniano, tá? Se mora com hanseníase e tem 2 doses, a primeira dose lá quando era criança e mais essas 2 doses de reforço, ela não precisa tomar mais nenhuma, porque ela já está imunizada e não tem como passar. Porque esses cuidados aqui é principalmente para a pessoa hanseniana, não é nem para a criança tanto, entendeu? É mais para proteger, para que essa criança não leve, né, o vírus da tuberculose que é mortal para os hansenianos. E aqui, né, mostrando para vocês um pouquinho de como é a evolução, né, da cicatrização, né? Da primeira à segunda semana, aparece uma mácula avermelhada com endurecimento, né? Aqui ele começa a endurecer nas bordas. Primeiro fica vermelhinho assim e depois ele começa a endurecer, ó. Da terceira à quarta semana tem uma pústula que se forma com amolecimento do centro da lesão, seguida pelo aparecimento de crosta. Né? No meio ela fica molinha e aqui, ó, já começa a aparecer essa crosta, né? Olha aqui, ó, uma crosta, aqui, ó, ele já meio que cicatrizou e já tá uma crosta bem dura, né? Da sexta até a 12ª semana, a cicatriz com 4,7, aí já aparece uma cicatriz de 4 a 7 milímetros de diâmetro, tá? E aí, a partir da 13ª semana, tem o desaparecimento, né, lento daquela úlcera que ficou, isso daqui, né, e deixa a cicatriz plana, que é a cicatriz que a gente tem, né. Ó, aí aqui vocês conseguem ver, né, até a evolução dela, ela fica mais ou menos com isso, ó, pipoca um pouquinho. Eu mostro para quando vocês verem, né, isso, ou quando os pais virem, olha, você aplicou aqui errado, não sei o quê, e aí vocês terem, né, a noção do que é normal, tá? Ó, aqui com 7 dias ela já fica, né, tipo uma bolinha. Depois, ó, aqui ela vai pegando a fórmula e vai ficando mais escurecida. Olha aqui, ó. Com 21 dias ela ainda tá com isso aqui. Aí depois, chega lá para os 30 dias é que ela começa a sair essa casquinha. A hepatite B, ela tem que ser administrada entre 24 horas, nas primeiras 24 horas de vida do bebê, até os primeiros 30 dias, tá? Ela é uma vacina intramuscular, tá? A administração dela varia. Quando é, né, recém-nascido ou até 19 anos que não teve contato, né, com a vacina, a gente aplica 0,5 ml, tá? Quando a pessoa tem mais de 19 anos, por exemplo, nós, se fôssemos fazer o esquema vacinal da hepatite, a gente já tomaria 1 ml, tá? Ela pode ser administrada até os 7 anos de vida através da Penta, que é outra vacina que tem dentro dela, né, também a proteção contra a hepatite B, que é a pentavalente, que eu vou explicar para vocês. E para pessoas maiores de 7 anos, ele tem contato com 3 doses. Porque aqui no caso da Penta, se ele faz o esquema vacinal todo certinho, ele tem contato com o vírus ele tem contato com a vacina da hepatite quando nasce, ele tem com a pentavalente, ele tem com a tetravalente e ele tem com... Não, acho que é só essas, isso. Aí, caso ele não seja imunizado depois de 7 anos, aí a gente vai fazer aquele esquema vacinal de 3 doses que eu acho que muita gente aqui acabou fazendo também, né? Ó, tomamos elas 3 vezes ao nascer, na penta e depois dos 7 anos, se não for imunizado, né? Como eu falei aqui. Aí agora, vacinas combinadas, a pentavalente e a hexavalente. A penta, ela protege de difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, poliomielite e influenza B.
Já a Hexa, ela protege de difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza B, poliomielite e hepatite B na forma de vacina combinada, que aquela já está combinada. A via também é intramuscular e o esquema de aplicação é assim: a criança vai começar a tomar com 2 meses, e depois ela vai tomar com 4 meses e depois com 6 meses. Esse é o esquema da criança. Podem ser intercaladas hexa e pentavalente, avaliando-se doses anteriores da hepatite B, porque a gente vê que a hexa, ela tem a hepatite B, já a pentavalente não tem. Então, se a criança não teve acesso à hepatite B no esquema vacinal anterior, a gente já começa a intercalar e coloca a hexavalente mais vezes para ela realmente se conseguir imunizada do vírus da hepatite B. Ela as contraindicações, né? Algumas doenças febris agudas, história de reação grave após a administração anterior de vacina, né? No caso a DTPA, ADT, tétano, polio inativada, né? Várias coisas que podem estar vindo a ter problemas. Então, se a criança, ou se ela tiver todos esses fatores aqui, ou só um deles, a gente não aplica, tá? Vocês pouco veem isso nos postos de saúde, esse cuidado com as contraindicações, né? Eu vou passar outro material para vocês que mostra mais profundamente essa questão das vacinas, né? Por causa do nosso contratempo aqui, eu tô dando uma aula um pouco mais rápida, mais objetiva, mas eu vou passar o slide e vou passar uma cartilha que ele fala, né, mais detalhadamente sobre as vacinas, para vocês poderem estar estudando quando forem para o estágio, tá? A vacina meningocócica B recombinante. Ela é uma vacina que protege as crianças acima de 2 meses, adolescentes e adultos até 50 anos contra meningococo do tipo B. Também é indicada em casos de surto, epidemias e para viajantes em áreas endêmicas, né? Ela protege do vírus da meningite, né? Principalmente quando a pessoa faz uma viagem ali para a África, por exemplo, que tem um índice muito grande de meningite, a gente tem que tomar cuidado. O que tem na composição dela? Proteína recombinante de Neisseria meningitis grupo B, absorvida em hidróxido de alumínio. Então, significa que ela é uma recombinação de várias partes, né, desse vírus, né? Ela tem uma recombinação, eles montam ela e colocam na vacina, tá? Ela é uma recombinação, então os vírus são inativados. Ela é via intramuscular. E as contraindicações dela é se tiver um passado de reação alérgica intensa, né? A dose de vacinas, doença febril de novo, gravidez. E ela pode ser aplicada simultaneamente ou a qualquer intervalo de outras. Por exemplo, às vezes a gente chega no posto de saúde e é a época de tomar ela. Só que ela não está tendo, né? A meningocócica. Então, você vai tomar em outra vez. Aí, normalmente, os pais perguntam. Mas não tem problema fazer ela combinado com a vacina tal, porque mês que vem eu já vou tomar a vacina tal. E aí algumas vacinas têm esses cuidados, né? Que elas não podem ser tomadas próximas a outras. Principalmente quando são vacinas de vírus vivos atenuados, né? Porque elas podem ter uma reação, porque os vírus são vivos, porém inativados. Aí ela pode ter alguma reação com outras vacinas, né? O esquema vacinal dela, né? A gente coloca de acordo com a idade e o início da vacinação. A primeira dose é disposta aos 3 meses de vida, a segunda dose aos 5 meses, a terceira dose aos 7 meses e ele tem um reforço entre 12 e 15 meses, tá? Caso ocorra o atraso no início da vacinação, né, abaixo de 7 meses, ele vai ter 4 doses. As 3 primeiras doses têm que ter o intervalo de 2 meses e a última dose na idade de 15 meses. Então, tem que observar que se ele não tiver começado ali, né, com 3 meses, ele pode recomeçar, né, de novo, mas eles têm que ser antes da criança completar os 7 meses, porque senão é outro esquema, tá? Então, tem que ficar de olho nessa questão aí. Ó, o início da vacinação, desde que tenha 2 meses, tá aqui, o início da vacinação entre 7 e 11 meses de idade.
Agora, são 3 doses, as 2 primeiras doses com intervalos de 2 meses e a última na idade de 15 meses, que pode ser aplicada a partir de 2 meses, desde que tenha 2 meses do intervalo da última dose, né? Que é a penúltima dose, para a última tem que ter um intervalo de no mínimo 2 meses, tá? E crianças com 11 meses de vida vai tomar 2 doses com intervalo de 2 meses, tá? Os adolescentes acima de 11 anos e os adultos até 50 anos vão tomar 2 doses com intervalo agora apenas de 1 mês. A vacina da varicela, ela protege contra o vírus da catapora. A composição dela é um vírus vivo atenuado, tá? Eu coloquei aqui justamente, tem vários outros componentes, mas é só pra gente entender que ela é um vírus vivo atenuado. Então, a gente tem que ficar de olho porque tem um vírus vivo ali, porém inativado. Ela é subcutânea, tá? Ela não é intramuscular, é subcutânea. E aqui são as contraindicações, né? Imunodeprimidos, principalmente toda vez que a gente vê na composição, que são vírus vivos atenuados, os imunos deprimidos, eles não podem ter acesso, tá? E qualquer outra doença que deixe o sistema imunológico mais degradado. O esquema de aplicação, né? São 2 doses, aplicadas a partir de 12 meses de idade, tá? A vacina do fabricante GSK pode ser aplicada em crianças a partir de 9 meses de idade. Então, a gente tem uma diferença aí no fabricante, tá? Então, tem que ficar de olho nisso porque é diferente. Em crianças a partir de 9 meses de idade, sob orientação médica. Entretanto, essa criança deve receber uma segunda dose da vacina aos 12 meses de idade, mais o reforço. O reforço deve ser administrado 3 meses após a dose anterior. Então, se ela fez o esquema certinho ali, ó. Se ela fez um esquema certinho ali, ó, com os 12 meses, tudo certinho, a gente tem que aguardar, né, 2 meses de diferença da dose anterior, tá? A partir de 13 anos de idade, são aplicadas 2 doses com um intervalo mínimo de 1 mês. Vocês veem que quanto maior a gente cresce, quanto mais a gente cresce, mais os intervalos ficam menores, né? Porque o nosso corpo já não funciona da mesma forma, né? O sistema imunológico. Então, são aplicadas 2 doses com intervalo de mínimo 1 mês. Até 72 horas após o contato com um portador do vírus, a vacina pode evitar a doença, tá? Então, você tomou a vacina ali, tudo certinho, e teve contato, né, de 72 horas com o portador. Você ainda está, né, ressalvo pela vacina. Porém, né, para alguns, ele até 5 dias funciona, né? Mas depende muito do fabricante da vacina também. Mas, passou de 72 horas, é melhor ficar longe da pessoa que tem o vírus da varicela, que é o vírus da catapora, tá? Lembrando? Então, o pessoal diz, chegou perto, pegou. Tem gente que chegou perto de uma pessoa com catapora e não pegou. Então, mas chegou perto por 72 horas. Então, isso tem que ser observado. A vacina do sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Ela protege, né, obviamente, contra essas doenças que eu citei. A composição dela são cepas de vírus atenuados de rubéola, sarampo, cachumba e varicela, né? E vários outros componentes. Novamente, nós temos vírus atenuados, né? Vírus vivos atenuados. Por quê? Porque essas vacinas têm uma alta taxa de sucesso na proteção, porque o vírus está vivo, porém inativado, mas ele continua fazendo o corpo produzir anticorpos, porque ele está vivo. Então, todas as vacinas que são de vírus vivos atenuados, elas têm um índice de acerto maior, tá? Essa vacina, ela já é feita de forma subcutânea, né? E as reações adversas são, em geral, entre 3 e 12 dias após a vacinação, né, podem ocorrer edema no local, febre, manchas vermelhas e calor nas articulações. Com relação a essas reações adversas, eu indico vocês a procurarem, principalmente quando vocês estiverem no estágio no posto de saúde, tá? Porque poucos profissionais avisam, né, para os pais os efeitos colaterais. Então, tem gente que a criança chega com a vacina totalmente vermelha, a criança pegou febre, e aí eles colocam culpa no profissional, tá? Vocês sabem que é por isso, vocês sabem por quê, na verdade, vocês não podem estar fazendo vacinação?
os acadêmicos não podem vacinar, tá? Principalmente criança. Por quê? Porque eles disseram, quando eu fui atrás, na época eu ainda era acadêmica, porque teve, né, problemas na vacinação. Foram pacientes que tiveram reações à vacina. Só que, provavelmente, foram reações adversas normais. Só que, como aconteceu na mão de um acadêmico, a família entrou, né, contra o posto, e aí foi um problema, e foi para a Secretaria de Saúde, e foi todo um rebuliço. E o posto de saúde teve que entrar com todo o aparato de ajuda. Então, qualquer problema que a criança veio apresentar após isso, eles atribuem a uma aplicação inadequada de um acadêmico, né? Que na verdade, às vezes nem é, muitas vezes nem é. A questão que acontece é que são as reações adversas que os pais não sabem e os acadêmicos pegam a culpa. Então, sempre que vocês forem aplicar uma vacina, conversa com os pais. Às vezes, quando vocês estiverem na sala de medicação, não, na sala de vacina, vocês nem vão estar aplicando. Mas se façam presentes, estudem, conversem com os pais. Isso é uma forma que ajuda vocês também de aprender o calendário vacinal, porque ele é bem grande, bem chatinho. Então, conversem, mãezinha, paizinho, essa vacina tem reação adversa disso, disso, daquilo. Você não pode passar nenhuma pomada, você tem que colocar uma compressa de água gelada e etc. Vocês têm que saber, tá? Essas reações. O esquema dela, né, ela é aplicada a partir de 12 meses de idade. E uma segunda dose é aplicada aos 15 meses de idade. O intervalo mínimo entre as doses é de 3 meses, tá? Se solicitada pelo médico, também pode ser feita a partir de 9 meses de idade, devendo-se repetir a dose aos 12 meses e fazer o reforço. Indicada apenas para menores de 13 anos incompletos de idade. Ela também pode ser intercalada com a vacina da tríplice viral e varicela, respeitando sempre o intervalo mínimo de 3 meses. Então, a gente já sabe que maiores de 13 anos, a partir de 13 anos, eles não podem ter contato com essa vacina, tá? Porque ela não tem mais a mesma eficácia e a gente pode até acabar desenvolvendo, né, a doença. E um fator importante é que ela pode ser intercalada, né, com a tríplice viral, porque às vezes dá conflito, né, no calendário e aí a gente precisa intercalar uma vacina e outra. Então a gente já fica sabendo, isso é uma coisa bem importante para vocês. A vacina rotavírus pentavalente. Ela é indicada na prevenção de gastroenterites, que são as formas graves de diarreia, que a gente já sabe, né, que é muito grave na criança. Então, a gente tem que proteger e tem uma vacina para isso, né? Que a forma grave de diarreia, ela vem depois do vírus, do rotavírus. A vacina pentavalente é de um vírus atenuado, né? E os vírus são esses, o G1, G2, G3, G4 e o P1A, que são, né, os vírus que ela consegue proteger do rotavírus, tá? É muito importante, porque muitos vírus têm vários tipos, né? Vários tipos. E as vacinas, às vezes, elas não conseguem proteger contra todos, tá? Então, o que acontece? Eles pegam as fases de virulência, né? Os vírus, as partes dos vírus que causam mais virulência e fazem a vacina. Por isso que acontece que a gente é imunizado contra formas graves. E aí, às vezes, eles sempre colocam sobre quais partes, né? Sobre quais vírus, dentro desse vírus, a gente é protegido, tá? Então, isso aqui é bem importante. Ela é uma vacina oral, né? Ela é gotinha, a rotavírus, né? E atenção a isso aqui, ó. Caso a criança regurgite, não se repete a dose. Pode ser aplicada simultaneamente e a qualquer intervalo com as outras vacinas. Então, como ela é gotinha, pode ser aplicada em qualquer intervalo, em qualquer parte da vacina. E uma dúvida, né? Quando a criança vomita, ela cospe, não precisa repetir. Por quê? Porque ela é absorvida pela boca, né? Ali no processo de amilase. Então, como ela é absorvida pelo processo de amilase, não tem necessidade de você repetir a dose, tá? O esquema dela, né? Você vai fazer 3 doses com um intervalo de 2 meses. Podendo, né? Esse é o desejável, mas ela pode ser aplicada com no mínimo 30 dias entre as doses. Mas o ideal são 2 meses, tá? Atenção!
A idade limite para a primeira dose é 6 a 15 semanas. Ela não pode ser muito tarde, 6 a 15 semanas. 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias. Essa é a data limite para ela, né, ser administrada a primeira dose. Última dose até 8 meses de idade, tá? Isso aqui é bem importante também. A vacina pneumocócica 13 valente conjugada, né? Ela é indicada para crianças a partir de 2 meses de idade até 17 anos de idade incompletos e maiores de 50 anos. Ela serve para proteção contra formas graves da infecção pneumocócica. Em portadores de doenças crônicas com prescrição médica, pode ser utilizada em qualquer faixa etária. Então, ela protege contra o vírus da pneumonia de forma grave, né? E como eu falei aqui, porque a gente vê muita gente com pneumonia, né? Ela protege de algumas partes do vírus da pneumonia, igual a gente vê aqui, ó, né? 1, 3, 4, 5, 6A. Então, são essas as partes do vírus que ela nos protege. Então, não é de todas as partes do vírus da pneumonia. Ela é uma vacina de aplicação IM, que é intramuscular. E o esquema dela é de acordo com a idade do início da vacinação. Então, com o início da vacinação abaixo de 7 meses, essa criança vai fazer 4 doses. As primeiras 3 doses, elas têm que ter um intervalo de 2 meses e a última dose tem que ser administrada na idade de 15 meses. Mas ela também pode ser aplicada a partir de 12 meses, desde que tenha 2 meses de intervalo entre a última dose, tá? Isso no caso da última dose, tá? Que pode ser aplicada com 12 meses, né? A gente pode adiantar, mas a gente tem que ter um intervalo de 2 meses, né? Entre a penúltima dose para a última, tá? E quando tem o início da vacinação entre 7 e 11 meses de idade, a gente vai fazer assim. São 3 doses. As 2 primeiras com intervalo de 2 meses e a última, né, na idade correta, que pode ser ali os 15 meses ou 12 meses. A idade, é isso que eu falei. E quando começa o início da vacinação, né, de 12 a 23 meses, são 2 doses com intervalo de 2 meses só. Com o início da vacinação acima de 24 meses, vai tomar só uma dose. Já não vai mais fazer esse esquema vacinal grandão. É só uma dose, tá? Observações. Crianças previamente vacinadas com a vacina conjugada pneumocócica 10 valente devem receber uma dose suplementar da pneumo 3 valente, que é essa, né? Essa é a pneumo 3 valente. Então, lá na frente, ela tem que receber, né, um reforço. Crianças que iniciaram o esquema com Prevenar, né, que é uma marca da pneumo 10 valente, podem continuar o esquema com a pneumo 13 valente, porque essa pneumo 13 valente, a gente toma ela mais para frente no esquema. A gente começa com a pneumo 10 valente e mais para frente a gente dá continuidade com a pneumo 13 valente, porque a pneumo 13 valente, ela já tem outras partes de outros vírus que ela vai nos proteger dos vírus da pneumonia. Quase que não sai. Acho que é o horário também que eu tô cansada. Adultos maiores de 50 anos e idosos, uma dose única. A vacina meningocócica conjugada, ela protege, né, as crianças acima de 2 meses de idade, adolescentes e adultos com risco de exposição ao meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y para prevenir doença invasiva. Então, ele protege, né, desses sorogrupos, né, que são grupos do vírus que a gente consegue ter essa proteção. Então, não é do vírus por completo. Ela é feita, né, de olissacarídeos meningocócicos, não tem nenhum vírus atenuado, nem nada disso. É uma vacina comum, feita com alguns pedaços de vírus mais morto, tá? Ela tem administração intramuscular. E o esquema dela é entre 2 e 12 meses de idade.
a criança vai fazer 2 doses com um intervalo de 2 meses entre essas doses. O reforço vai ser no 2º ano de vida e aos 5 anos de idade, podendo ser intercalada com a meningocócica C na ausência da quadrivalente, tá? Isso aqui são coisas que a gente... Vocês podem estar olhando agora e falar, meu Deus, é muita vacina, é muita coisa chata. É uma coisinha bem chata mesmo. Mas quando vocês estão na prática, né, eu vou fornecer para vocês também um esquema vacinal já montado, que fica mais fácil para vocês entenderem. E quando vocês estiverem na prática, né, na vacinação, isso vai se tornar mais fácil, né? Isso aqui são detalhes escritos, mas na prática eles ficam mais fáceis. Nos adolescentes, são 2 doses, aos 11 anos e 5 anos após. Então, ele vai tomar uma com 11 anos e a outra com 16 anos. Os adultos é uma dose única. A vacina da hepatite A é a última vacina, gente. Né? Eu fiz um resumo para vocês sobre essas vacinas. Vacina da hepatite A. Ela tem indicação contra a hepatite A. É uma vacina combinada de hepatite A e hepatite B, né? Que também está disponível. Então, outra vez a gente está tendo contato, né, com o vírus da hepatite B. Ela tem uma composição de vírus cultivados, né? Então, são vírus feitos em laboratórios, não são vírus extraídos. Eles são vírus feitos em laboratórios, né? Ele tem a mesma função, só que são vírus que não podem causar nenhum dano ao corpo, porque eles foram produzidos justamente só para manter o sistema imunológico, né, se protegendo contra esse vírus. Ela é intramuscular, porém não pode ser aplicada na região glútea, tá? Normalmente ela é aplicada ali no vasto lateral, né, na coxinha. O esquema de aplicação dela, né, pro infantil e para o adulto, são 2 doses com intervalo de 6 meses. Independente de ser criança ou adulto, são 2 doses com intervalo de 6 meses, tá? Então, tomou uma em janeiro, a outra vai tomar em junho, por exemplo. Tão vivo, gente? Eu dei aula bem rapidinho, assim, correndo, ó. Pra não ficar muito tarde pra vocês. Do jeito que tá tarde pra mim, que eu tô cansada também. Tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando? Estão vivos? Nunca dei uma aula tão rápido. Eu vou só mostrar pra vocês aqui. É esse calendário que eu quero que vocês tenham em mãos, tá? Isso aí vocês podem até imprimir. Eu vou mandar pra vocês. Vocês podem até imprimir, pendurar no quarto, porque eu fiz isso quando eu tava estudando, né? E fiquem atentos que o calendário vacinal muda todo ano, tá? Então, o que eu aprendi, por exemplo, lá atrás, eu já vi que teve um monte de mudança agora e é assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Aqui a gente tem... Aí, já desceu a coisa toda. Vamos lá. Aqui a gente tem... Vou fazer uma tatuagem, professor, desse quadro aí no peito, pra mim toda vez olhar e ver. Faça no braço, que aí você fica olhando toda hora, assim, ó. Uma parte aqui e outra parte aqui. Porque o bicho difícil para decorar esse calendário vacinal, tá? Na época que eu tava no posto, uma das nossas intervenções que a gente fez foi levar o calendário bem grandão e pregar na parede pra gente ficar de olho. Porque até quem trabalha na vacina tem dificuldade, gente. É um assunto mais chatinho, grande, mas a gente tendo esse esquema aqui resumido que eu vou mandar pra vocês, meu filho, vocês conseguem vacinar Rio Branco inteiro. Então, aqui as vacinas ao nascer... Onde a gente consegue, né, esse calendário, Ai, que professora? susto. Eu vou mandar pra vocês, do jeito que ele tá aqui. Esse que eu tô mostrando, eu vou mandar pra vocês, o calendário, tá? Fica tranquilo. Tá bom. Tu me deu foi um susto. Falou grosso, eu tomei um susto. Ai, gente, é porque eu tô cansada, ó. Ai, Jesus. Enfim, vamos lá. Vocês estão vendo as vacinas ao nascer, que eu falei pra vocês do que ela previne e a dose. Então, a gente já sabe que ao nascer vai ter. Aí, a criança nasceu, passou 2 meses, ela volta pra mim, ou ela vai no meu posto de saúde e ela vai tomar o quê? Ela vai, deixa eu baixar mais aqui um pouquinho. Ela vai tomar a pentavalente, que tem DTP, desse vírus aqui, a pólio, a pneumocócica e a oral do rotavírus, com 2 meses. E aqui são, né, os vírus, as doenças que ela vai prevenir. Isso ela vai ter acesso à primeira dose. E aí, 1 mês depois, com 3 meses, ela vai voltar para mim, porque ela vai tomar
a meningocócica C, a primeira dose. Ela vai tomar só uma vacina com 3 meses, a primeira dose. E aí, com Professora, 4 meses, diga. deixa eu tirar uma dúvida em relação a essa vacina da hepatite B. A gente só toma Pode falar. essa uma vez na vida, essa questão da hepatite B, Ah, tá. Na verdade, ou não, a não? gente não toma uma vez na vida, não. Como eu tava explicando aqui pra vocês, a gente tem contato, a gente é vacinado contra a hepatite B na infância 3 vezes. A gente tem o contato com ela quando a gente nasce, né? Que é a nossa primeira vacina. A gente tem o contato nela com 4 meses aqui na pentavalente. E depois a gente tem o contato nela antes dos 7 anos, porque ela está dentro de outra vacina que eu vou mostrar aqui para vocês. Então são 3 vezes, né, que a gente tem. Porém, o vírus da hepatite B, por que a gente se encontra com ele essas 3 vezes? Porque ele é um vírus muito resistente. O nosso sistema imunológico, ele tem uma resistência. Então, existem pessoas que não conseguem contrair a imunidade desse vírus, mesmo fazendo todo o esquema vacinal. Então, eu acho que algum de vocês até tiveram que fazer, né, para entrar em estágio, eu não É sei. porque assim, ó, eu tô perguntando por causa que a gente que faz técnica, a gente tem que ter as 3 doses, né? E eu só tomei uma, Hum, e aí ficou pra tomar as outras 2, entendeu? Eles marcaram, só que eu não fui tomar ainda. E por que não foi aí, tomar? por causa que eu não que não deu de ir mesmo. Mas eu Ah, posso ir depois da data que elas marcaram, que já tá com um ano pode, já, eu acho. deve, valha-me Cristo, deve, porque aí elas vão continuar o teu esquema, tá? Vão pegar a segunda e a terceira. Vocês têm Porque que ela tomar olhou no cuidado. sistema e disse que não tinha, entendeu? Eu não tinha tomado. Aí por isso que eu tomei a primeira dose, aí ela marcou a segunda dose. Só que aí eu não fui tomar, entendeu? Porque eu tinha trancado o curso, aí eu não fui tomar Uhum. as outras doses, entendeu? Aí como eu Ah, voltei agora, eu entendi. vou ter que tomar, né? Pra mim ir pro estado. Você Uhum, entendeu, né? entendi. O que que acontece? Aí tem algum problema se passar do período de um ano pra tomar de Tem, novo a tem segunda dose ou problema. não? Tem problema porque você interrompe é como se fosse um tratamento que você fez, né? Só que Ah, não eu vou tem ter que como tomar ela de novo a primeira começar. dose, então. Não, ela vai continuar o resto das doses que você precisar. Vai tomar a segunda e depois a terceira, mas com intervalo de tempo mais curto do que seria se você tivesse começado o esquema pela primeira vez. Mas vai tomar a segunda e a terceira só, tá? Só Eu que tomei em abril do ano passado. Pois é, só que você interrompeu um ciclo, então pode ser que por causa dessa interrupção o seu corpo não consiga, né, ter essa imunidade contra o vírus da hepatite B, entendeu? Por isso que tem que seguir Entendi. direitinho. Mas tem gente que tem contato e nunca consegue contrair a imunização da hepatite B, tá? Porque ele é muito resistente, o nosso organismo não consegue aceitar. Então, o correto, gente, vocês que ainda não tomaram, que vão entrar no estágio, façam primeiro o exame, tá? Para saber se vocês têm, né, os anticorpos da hepatite B. E aí, caso vocês não tenham os anticorpos, aí vocês recomeçam o esquema. Por quê? Porque vocês tomaram a hepatite 3 vezes na vida de vocês. Não consta, como o colega falou, lá no sistema, porque isso é muito antigo, né? E não tá no prontuário eletrônico do SUS. Por isso que a gente tem que guardar a nossa carteirinha de vacinação da criança. Porque tem vacinas que a gente toma hoje só porque a gente não tem comprovação que já tomou na infância. Então, para ter certeza, eles passam pra gente tomar, no caso da hepatite B, né? Então, assim, guardem, e quem tem filho, guardem a vida toda, porque isso é um documento vacinal que aí a criança não vai precisar na vida adulta estar repetindo o esquema. E aí, hepatite B. Teve contato 3 vezes, tem gente que consegue ficar, né, ter os anticorpos contra a hepatite B e aí não precisa fazer o esquema, outro esquema vacinal na vida adulta. Porém, algumas pessoas, né, como eu tive que fazer o esquema de 3 doses porque eu não tive os anticorpos, né? Tem que até ver se eu adquiri. Observação na vacina da hepatite B para vocês adultos. Tomem cuidado em tomar a vacina já tendo os anticorpos, porque quando a gente tem contato com a vacina já tendo os anticorpos, a vacina da hepatite B é um vírus vivo atenuado, tá? Um vírus vivo atenuado. E quando a gente tem contato com esse vírus atenuado, já tendo esses anticorpos, a gente corre o risco de desenvolver
essa doença. Então, imagina tu desenvolver hepatite B porque tomou vacina demais? Olha, vocês têm que É verdade. Vocês têm que tomar. A Ruth perguntou aqui quais são as vacinas que tem que tomar antes de ir pro estágio. Vocês têm que ver a hepatite B, vocês têm que ver a questão do reforço da febre amarela, né? Gripe, mas a vacina da gripe vocês conseguem tomar se vocês forem pro posto de saúde, mas vocês podem tomar, tá? Já tá, vocês estão dentro do esquema lá das pessoas que podem estar tomando a vacina da gripe, tá? E acredito que no momento são essas. E a da Covid, né? Se a gente pudesse ter acesso. Só essas. Tá bom? Então vamos Ok. continuar aqui no meu esquema, pra ninguém dormir na minha aula. E como eu tava falando, né? Com 4 meses ela vem e toma mais 1, 2, 3, 4 vacinas, né? E aí depois. Perfeito, Tatiana. Então você tá 100%. Já tomou as 2 de Covid, já pode ir pro posto de saúde atender paciente com Covid. E aí, depois a criança retorna com 5 meses para mim de novo. Ela veio com 4 e depois ela volta com 5 para tomar a meningocócica, a segunda dose, né? Que ela tomou a meningo lá com 3 meses, agora ela vem com 5 meses e toma a meningo, a segunda dose. E aí depois ela vai ter uma folga, folga nada, né? Um mês. Aí com 6 meses ela volta e vai tomar 2 vacinas, a pentavalente injetável e a VIP da poliomielite inativada, que também é injetável, tá? Ela vai tomar a terceira dose dessas 2 vacinas. E aí, com 9 meses, ela vem. Valha-me Cristo. Por isso tem que tomar mesmo, se tu que tem paciente com Covid. Lá no meu posto, eu não deixo minhas alunas atender paciente com Covid, não. Apareceu paciente com Covid, a gente, ó, porque é muito perigoso. E aí, né, a febre amarela, ela vai tomar a primeira dose da febre amarela com 9 meses. E quando ela fizer 1 aninho, ela vem e toma a tríplice viral, a meningocócica C, o reforço, a primeira dose da tríplice viral e a meningocócica 10 valente, outro reforço, né? Aqui ela já começa, terminou o esquema e ela vai entrar nos reforços. Com 15 meses, ela vem para tríplice bacteriana, o primeiro reforço, a poliomielite oral, que é a VOP, né? Tem uma curiosidade sobre a VOP, porque tem a poliomielite, né? O vírus, quando a gente toma a vacina, as primeiras doses, elas são injetadas. E o reforço é oral. Por quê? Porque as crianças antigamente, ela era uma vacina que era oral, era gotinha. Lá quando a gente era pequenininho. Porém, eles estavam observando que, como eu falei, a criança tem uma alta taxa de transmissibilidade de vírus. Então, o vírus era vivo atenuado, né? O da VOP. E como ela era gotinha, ele ficava ali na boca. Então, a criança chegava perto, às vezes, de um adulto ou de outra criança que não era vacinada e pela boca, né? Pelos fluidos, né, gotículas, ela passava esse vírus vivo e ele ia para o corpo da outra pessoa. Então, teve muito problema. Então, eles melhoraram o calendário nesse quesito. Por isso que o calendário está sempre mudando, porque eles estão sempre estudando formas de proteger melhor e proteger as pessoas próximas também. Então, por isso que ela só vai tomar a VOP, que é a gotinha, com 15 meses, tá? Aí a gente entra na hepatite A, que é uma dose única, e a tetraviral, que é dose única. Aí aqui, aos 4 anos, ela vai tomar, né, o segundo reforço da tríplice bacteriana, a outra poliomielite oral, né, com 2 anos, a varicela, né, a segunda dose agora, e a febre amarela, um reforço, tá? E aí as meninas, né, com 9 anos, têm contato com a vacina do papiloma vírus, né, que previne, né, o câncer de colo do útero, né, o papiloma e tudo. E aí vai fazer 2 doses com 6 meses de intervalo, tá? A grosso modo, né, essas são as vacinas da infância. É claro que tem vários outros esquemas, várias outras coisas pra gente observar, né? Porém,
como eu digo para vocês, né? Estamos focando mais aqui na da criança, principalmente quando vocês forem ter o contato, né, com o estágio, vocês vão precisar ter isso aqui. Eu vou mandar para vocês esse esqueminha e aí, como eu disse, se vocês quiserem, podem imprimir, podem fazer todo o negócio direitinho, tá bom? E aí eu tinha separado uns 2 vídeos pra gente dar uma discutida, mas eu vou mandar o link pra vocês assistirem em casa, porque às vezes aqui também vocês não escutam, aí demora mais. E como eu comecei atrasada, né? Era pra nossa aula de fato estar terminando umas 9h30 se eu tivesse começado aquele horário de 7h15, porque é bem grande. Eu tinha algumas coisas pra falar a mais, né? Mas vocês não têm culpa da gente ter entrado esse horário, né? Muito tarde. Sei que já tem gente cansada de esperar aí com sono, né? Então, enfim, gente, a nossa aula chegou ao fim, né? Era isso que eu queria passar pra vocês. Passei de uma forma resumida, vou passar todo o conteúdo pra vocês, tá? Sobre isso. Amanhã, essa, né, foi a nossa última aula teórica, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo, apesar dos percalços, né? Eu gostei muito, né, de estar aqui com vocês. E amanhã, né, eu vou aplicar a nossa prova. Naquele esquema. Amanhã é sexta-feira, eu vou entrar na plataforma aquele horário, vou mostrar a provinha pra vocês, vou fazer igual eu fiz com aquela atividade que eu passei semana passada. Vou abrir pra vocês, vou ler com vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre questões, não respostas, se tiverem dúvida, se não estiver entendendo o que eu tô pedindo, aí podem me perguntar, eu vou ler, mostrar tudo direitinho, como eu quero que vocês me enviem. E aí vocês vão ter sexta, sábado, domingo, o resto da sexta, o sábado e o domingo e o resto da segunda pra me enviar a prova, tá? Aí eu só tenho que olhar o horário direitinho com a coordenação, porque eu tenho que entregar as notas pra eles, tá? O horário de entrega da prova na segunda-feira. Eu vou só verificar direitinho, tá? O horário, mas amanhã eu passo pra vocês. Então, aguardo vocês todos amanhã e se Deus quiser, a gente não vai ter nenhum problema, nenhum percalço.